O menino insistiu para que o pai desenterrasse o túmulo da mãe, e quando abriram o caixão, todos. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Devíamos ter esperado mais alguns dias. Uma voz masculina, rouca e grave, se fez ouvir por trás. O advogado disse que era melhor resolver tudo em 48 horas. Ninguém vai entrar com processo algum, respondeu friamente o pai de João, o Sr. Álvaro Silva, como se estivesse tratando da transferência de uma propriedade qualquer. Ao lado de João, estava a avó Helena, o rosto coberto de rugas, as mãos trêmulas segurando um lenço branco. Ela enxugava as lágrimas sem parar, mas não se abaixou uma única vez para dizer algo a João. O menino parecia completamente apartado do funeral da própria mãe, Clara Silva, a mulher doce que costumava levá-lo para caminhar ao redor do lago aos domingos de manhã, que ouvia pacientemente ele contar seus sonhos esquisitos e dizia: "Mamãe nunca vai te deixar, João." Mas agora, sua mãe o foi embora. De repente. Sem despedida. Sem um abraço. Sem o último olhar. Pai, onde está a mamãe? Por que ninguém abriu o caixão? João perguntou tremendo, depois do sepultamento, enquanto todos iam embora. Cale a boca. Não fale bobagens. Sua mãe morreu. Morreu de verdade. Você precisa aprender a aceitar isso. Álvaro gritou alto, fazendo as pessoas ao redor virarem a cabeça. Seu rosto estava pálido, os olhos marcados por veias vermelhas. Estava claro que ele não dormia há dias. Mas por que eu não pude ver a mamãe? Só uma vez, pai, João balbuciou com a voz embargada. Não pode e pronto. O acidente desfigurou o corpo. Ninguém deveria ver isso, muito menos uma criança, ele rosnou cada palavra. João abaixou a cabeça, apertando as mãos pequenas. Dentro dele, a morte da mãe não parecia em nada com o que o pai dizia. Tudo aconteceu rápido demais, de forma fria e sem sentido. Naquela noite, de volta à mansão nos arredores de São Paulo, João entrou escondido no quarto da mãe. O perfume suave de jasmim ainda pairava no ar. A camisola dela estava pendurada na cadeira. O pequeno piano que os dois tocavam juntos ainda estava ali, com a tampa fechada e uma camada fina de poeira sobre as teclas brancas e pretas. João subiu devagar na cama, enrolando-se no velho cobertor da mãe. Ele não chorou. Apenas tremia de frio. E então, no silêncio da escuridão, o sonho começou. No sonho, João viu a mãe deitada no chão gelado. Os braços dela estavam amarrados, a boca coberta com fita adesiva, os olhos arregalados como se quisessem gritar. Uma voz sussurrante ecoou na cabeça do menino. João. Mamãe não morreu. Mamãe ainda está viva. Não acredite neles. Ele acordou com um sobressalto no meio da noite, o rosto encharcado de suor. À luz fraca do corredor, João saiu do quarto tremendo. O pai, Álvaro, estava na cozinha, falando ao telefone. Não, ninguém suspeita de nada. O funeral já aconteceu. Tudo discreto. Não ligue mais para este número, ele murmurava, com a voz tensa. João prendeu a respiração, recuou, o coração disparado. Aquilo não era como um homem de luto falaria da morte da esposa. Ele não entendia tudo, mas sentia um medo crescente. No dia seguinte, na escola, João mal conseguia prestar atenção. Durante a aula de artes, pegou os giz de cera vermelho e preto e desenhou sem parar. Quando a professora Marina Costa se aproximou, levou um susto ao ver o desenho de uma mulher amarrada, sangue saindo da boca e dos olhos, cercada por mãos negras agarrando-a com força. João. O que é isso que você desenhou? Ela perguntou espantada. É minha mãe, no sonho, João respondeu baixinho. A professora Marina levou-o imediatamente à diretoria e ligou para o pai, relatando o que viu. No dia seguinte, João foi encaminhado à Clínica São Miguel para uma consulta com um psicólogo chamado Matheus Oliveira, um homem de meia idade com óculos de lentes grossas, que iniciou uma bateria de perguntas. Você sonha com sua mãe sendo capturada? Tem se sentido com raiva ou confuso ultimamente? Não, não é só um sonho. Eu sei que minha mãe ainda está viva.
Ela falou comigo. Ela está presa em algum lugar, João respondeu com firmeza. O Dr. Oliveira teve uma conversa reservada com Álvaro após a primeira consulta. João foi diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático grave, com possíveis sinais de delírio. Foi recomendada observação rigorosa, evitando estímulos negativos. Recomendo limitar ao máximo o contato do menino com objetos ou imagens ligadas à mãe falecida. Se a condição persistir, talvez seja necessário considerar medicação, disse o médico. Álvaro assentiu sem hesitar. Façam tudo o que for preciso. Não quero que ele enlouqueça. Na noite seguinte, o sonho voltou. Mais nítido. Dessa vez, Clara sussurrou. Tem alguém fingindo ser a mamãe. O corpo não era meu. João, você precisa me salvar. João acordou assustado e correu até a sala de estar. Vasculhou uma caixa de fotos antigas. Em uma das fotos da família, olhou atentamente o rosto da mãe. O olhar, a pequena pinta sob a orelha direita, a cicatriz discreta no pescoço. Na manhã seguinte, João entrou correndo na cozinha, pai. A mulher no caixão não era a mamãe. A mamãe tem uma pinta debaixo da orelha direita. A mulher do funeral não tinha. Álvaro arremessou a xícara de café no chão. Cale a boca. O que você quer mais, Quer que eu perca a cabeça? Dona Helena, a avó, correu assustada. Álvaro, se acalme. Ele é só uma criança. Não. Ele está destruindo tudo. Já estou farto dessa loucura, ele gritou e saiu. Helena se virou para João, abraçando-o com carinho. João, meu querido. Às vezes os adultos fazem certas coisas para o seu bem. Não se torture assim. Não, a senhora não entende. Minha mãe está viva. Eu sei. João se afastou, com lágrimas descendo pelo rosto. No canto da sala, ao lado de uma foto de casamento torta, havia uma câmera de segurança escondida na estante. João nunca tinha notado antes. Começou a sentir que aquela casa já não era segura. O olhar do pai sempre fugia. Portas trancadas. Telefonemas noturnos. E no fundo, os sonhos de João já não pareciam mais pesadelos. Eram pedidos de socorro. João, hoje você desenhou aquelas imagens de novo, não foi? A voz da professora Marina soou na sala de aconselhamento da escola, o olhar dela cheio de preocupação. Não estou brava, mas você pode me dizer por que desenhou uma pessoa com a boca tampada e olhos cheios de sangue? João olhou para o chão. Já não sabia como responder. Tudo o que dizia era considerado loucura. É a minha mãe, ela me falou. Ela ainda está viva, presa em algum lugar. Eu a vejo nos meus sonhos toda noite, professora. A professora Marina suspirou, voltando-se para o psicólogo escolar, o Sr. Tiago Ferreira, que anotava rapidamente no prontuário. O sonho se repete com frequência, ele murmurou. Não é só um transtorno pós-traumático simples. Pode ser um caso de TEP complexo. Já não sabemos mais o que fazer com o menino. Álvaro se levantou irritado. Levei ele ao psicólogo particular e não adiantou nada. Ele só fala em sangue, cadáver falso, essas maluquices. Vocês têm ideia do que é perder a esposa e ainda ter que lidar com um filho enlouquecendo? Tiago manteve a calma. Só queremos ajudar, Sr. Silva. Mas se João continuar demonstrando esses sintomas, talvez seja necessário um tratamento mais intenso. Medicação ou internação num centro especializado. Não. Eu não vou internar ele num hospício. Álvaro rugiu, e virou-se para João, o rosto vermelho. Ouviu bem? Chega dessas histórias de sonho maluco. João apertou a camisa com força. Seu coração batia forte. Ele não estava louco. Sua mãe não estava morta. Ele tinha certeza. Naquela noite, durante o jantar, João empurrou discretamente o pedaço de carne bovina para o canto do prato. Por que não está comendo? Álvaro perguntou, encarando-o. Não estou com fome, João murmurou. Sem fome?
Vai começar greve de fome agora para chamar atenção? Ele bateu a colher com força na mesa. Dona Helena tentou intervir. Vá, Álvaro, basta. Ele acabou de perder a mãe. Não force. Não defenda ele. A senhora sempre mimou demais esse menino, olha no que deu. João apertou os lábios. Mamãe odiava a carne assada. Ela sempre fazia frango para mim. Álvaro riu de forma seca, o som cortante como agulhas. E onde está sua mãe agora para cozinhar, hein? Está enterrada bem fundo, João. Não fale mais nisso, está proibido. Na semana seguinte, João foi encaminhado a um jovem psiquiatra infantil chamado Alexandre Pereira, do Hospital São Luís. Alexandre tinha por volta de 30 anos, cabelos castanhos, olhos atentos e uma voz suave bem diferente dos médicos que João conhecera antes. Você pode me contar qualquer coisa que lembrar sobre sua mãe, João? Aqui, ninguém vai te julgar, Alexandre começou gentilmente. João hesitou, depois começou a falar. Fragmentos de lembranças, os sussurros nos sonhos, a imagem de Clara amarrada, amordaçada, olhos arregalados. Alexandre assentiu, anotando com atenção. Muito interessante. Você se lembra de muitos detalhes. E qual era a sua sensação nesses sonhos? Não é medo, e é preocupação. A mamãe está pedindo socorro. Ela precisa da minha ajuda. Eu não posso virar as costas. Alexandre franziu a testa. Você sabia que muitas pessoas, depois de um grande choque, tendem a criar um mundo próprio para escapar da realidade? Eu não estou fugindo. Eu vejo a mamãe e muito claramente, e João afirmou com firmeza. Naquela noite, Alexandre ligou diretamente para a professora Marina. Sua voz soava reflexiva. Tenho uma sensação muito estranha em relação a esse menino. Normalmente, crianças com TEP evitam memórias dolorosas. Mas João faz o oposto, ele mergulha nelas, como se estivesse realmente recebendo um sinal de alguma fonte. O que você quer dizer? Marina perguntou baixinho. Talvez seja só intuição, mas acho que deveríamos revisar todo o dossiê sobre o acidente da senhora Clara Silva. O Álvaro é muito discreto, mas há detalhes que não batem. No dia seguinte, na biblioteca da escola, João chamou seu colega Diego Martins para um canto mais reservado. Diego, você pode me ajudar a encontrar imagens de satélite da rodovia SP-330 no dia do acidente? O quê? Por que você quer esse tipo de coisa? Diego se espantou. Eu desconfio que tem algo errado. Minha mãe não morreu. Eu preciso encontrar provas. Diego coçou a cabeça. Você tem certeza que tá bem? Você também não acredita em mim? João ficou desapontado. Não é isso, e tá todo mundo preocupado. Dizem que você precisa de um médico. João respondeu entre dentes, eu não sou louco. Minha mãe está viva, e eu vou provar. Na semana seguinte, João entrou escondido novamente no quarto da mãe enquanto o pai estava fora. Ao vasculhar a gaveta, encontrou uma caixinha de madeira escondida atrás de uma foto de casamento. Dentro da caixa havia um lenço com as iniciais CT bordadas, algumas joias antigas e um maço de papéis rabiscados. No centro havia um desenho de uma mulher com os olhos costurados, os braços estendidos como se pedisse socorro. João ficou paralisado. Era exatamente a imagem que ele havia desenhado inconscientemente. Mas, e sua mãe havia desenhado aquilo antes dele? Um calafrio percorreu sua espinha. Ele enfiou o papel no bolso e correu para sair do quarto, mas foi surpreendido por Álvaro no corredor. O que você está fazendo aí? Eu estava com saudade da mamãe. Mentira. Você estava fuçando o quê? Ele agarrou a manga do menino e puxou com força. Não encoste em mim. João gritou, se desvencilhou e correu para o quarto, batendo a porta com força. No escuro, João encostou o ouvido na porta, ouvindo os passos pesados do pai se afastando. Em seguida, ouviu o som da chave girando. O pai havia trancado o quarto da mãe pelo lado de fora. Pela primeira vez, João sentiu medo de verdade.
Não dos sonhos, mas do próprio pai, de carne e osso, morando sob o mesmo teto. Em uma tarde seguinte, durante um trabalho em grupo, João desenhou mais uma vez. Um prédio branco com várias janelas gradeadas. No topo, a silhueta de uma mulher fazia sinal de silêncio. Embaixo, a imagem de uma criança olhando para cima. A professora Marina olhou o desenho e perguntou: "Esse é o lugar onde você sonha que sua mãe está presa?" João assentiu com a cabeça. "Parece, em um laboratório", disse ela. "Sim. Tem luz branca, som de máquinas apitando, fios nos braços da mamãe." A professora ficou imóvel por um momento e murmurou: "João, talvez você devesse contar tudo isso ao doutor Alexandre." João olhou fixo nos olhos dela: "E ninguém acredita em mim. Mas a mamãe está se comunicando. Ela não desistiu, e eu também não." Numa manhã gelada de dezembro, enquanto quase todos já haviam esquecido a morte repentina de Clara, uma pessoa não conseguia ficar parada: a doutora Lúcia Oliveira, amiga íntima e colega de longa data de Clara na área médica. Lúcia estava sentada em silêncio no consultório da clínica particular Oliveira e Marques, os olhos fixos na tela do computador. Ela já havia ligado 3 vezes à Secretaria de Saúde naquela semana pedindo uma cópia do laudo forense de Clara. E a resposta era sempre a mesma: "E não há nenhum registro." "Impossível", e Lúcia murmurou. "Nenhum exame forense? Um acidente de trânsito com morte sem autópsia?" Ela ligou para um antigo colega, o médico legista Tomás Ribeiro. "Tomás, você lembra do acidente em São Paulo, faz cerca de um mês?" A mulher se chamava Clara Silva. "Espera um pouco, vou verificar." Tomás digitou rapidamente no sistema. Depois de alguns minutos, respondeu: "E não tem nada na lista de exames forenses. Esse nome não aparece em lugar nenhum." Lúcia franziu a testa: "Então não houve autópsia?" "Talvez o corpo tenha sido identificado pela família e dispensaram o laudo. Mas não tem nenhum documento de confirmação. Nem autópsia, nem relatório investigativo, só uma certidão de óbito assinada por Lourenço Carvalho." Tomás parou por um instante. "Lourenço? Ele é amigo íntimo do marido da Clara. É exatamente por isso que estou preocupada. Tem algo muito errado aqui." Naquela noite, Lúcia reorganizou os documentos antigos de Clara. Em uma pasta velha, encontrou o nome do Instituto Butantan, onde tanto Clara quanto Lourenço haviam trabalhado. Uma anotação escrita à mão dizia: "Um projeto S421 completamente inaceitável. Indícios de uso indevido de pacientes." Lúcia suspirou. "Clara, o que você descobriu? E por que morreu tão de repente?" Ela pegou o celular para ligar para mais alguém: Luiz Barbosa, um técnico que havia trabalhado no Butantan, mas a chamada caiu após 3 toques. Ligou de novo. Ninguém atendeu. Em seguida, recebeu uma mensagem de número desconhecido: "Você está cavando coisas que deveriam estar enterradas. Pare enquanto é tempo." Lúcia ficou paralisada. Afundou na cadeira. O coração disparado. Quem sabia que ela estava investigando? Quem tinha acesso ao celular dela? Na manhã seguinte, Lúcia foi até a delegacia encontrar o inspetor André Santos, responsável pela região de São Paulo. "Desculpe, doutor Oliveira", André disse franzindo a testa enquanto examinava os documentos dela, "mas o que a senhora tem são apenas suspeitas pessoais. Não há nenhuma prova concreta. A morte foi confirmada, os papéis estão em ordem. O caixão foi sepultado. Mas não houve autópsia. Nenhum relatório descrevendo o corpo. E a certidão foi assinada por Lourenço, que tem interesses financeiros com Álvaro. Não podemos reabrir um caso apenas com base em desconfianças entre amigos. A senhora deveria deixar isso pra lá." Lúcia bateu a mão na mesa. "Não. Clara era minha amiga. Ela não morreu do nada. E se aquele corpo não for dela, então estão escondendo um crime." André ficou em silêncio por um tempo. Finalmente, suspirou: "Vou registrar seu depoimento. Mas se não aparecer nada mais concreto, não posso fazer nada além disso."
Alguns dias depois, um acidente aconteceu. Por volta das 3 da manhã, uma explosão sacudiu o prédio onde Lúcia morava. O apartamento no terceiro andar foi consumido pelas chamas em poucos minutos. Os jornais noticiaram como um vazamento de gás. A explosão foi muito forte. Nenhum sinal de interferência externa, dizia a emissora de TV local. Mas quem conhecia Lúcia sabia, ela sempre foi cuidadosa. O fogão era revisado todo mês. E ela não fumava. Nos escombros, foi encontrado um corpo carbonizado, identificado como Lúcia Oliveira por meio de DNA. O caso foi registrado como acidente. A notícia da morte de Lúcia correu pelo Hospital São Luís. O doutor Alexandre, que acompanhava João, soube durante o almoço. Não pode ser, e ela me ligou outro dia, e ele murmurou, segurando o jornal, em choque. A professora Marina, que também conhecia Lúcia, colocou a mão no ombro dele, e o que ela disse nessa ligação? Disse que havia algo muito errado no acidente da Clara. Disse que estava sendo seguida. E que, se algo acontecesse com ela, era para continuar investigando o Instituto Butantan. Ela achava que foi assassinato para silenciar? Com certeza. Alexandre respondeu frio. Mas precisamos ser muito cuidadosos. Eles são capazes de eliminar quem for preciso. Naquela noite, João estava em seu quarto, com a pasta de documentos deixada pela mãe. Ele encontrou uma foto antiga de Clara e Lúcia, as duas de jaleco branco, segurando pastas, sorrindo brilhantemente. No verso da foto, uma frase escrita à mão de melhor amiga única que sabe a verdade. Ele sussurrou: "A tia Lúcia também se foi. Mamãe e eles estão matando um por um." No sono agitado daquela noite, Clara voltou a aparecer. Ela sussurrou, com os olhos marejados: "João, e não confie em ninguém, e nem naquele que você chama de pai. Você precisa encontrar o Dr. Costa, e depressa." Na manhã seguinte, João correu até a sala da professora Marina. "Professora, a mamãe falou comigo de novo essa noite." Marina respondeu com doçura: "Calma, querido, me conta direitinho." "Mamãe disse que eu preciso encontrar o Dr. Costa. Ele era amigo dela no antigo instituto. Ela disse que ele sabe da verdade." Marina piscou: "O Costa, e esse nome me soa familiar, o acho que a doutora Lúcia comentou uma vez. Eu preciso encontrar ele. Mas meu pai escondeu todos os arquivos. Não posso mais entrar no quarto da mamãe. Toda noite ele tranca a porta e não me deixa sair." "Você sabe o nome completo desse Costa?" João balançou a cabeça. "Vou tentar pesquisar para você. Mas sob nenhuma hipótese seu pai pode descobrir que você está investigando isso, entendeu?" João assentiu com força. "Entendi." Naquela tarde, no consultório, Alexandre recebeu uma encomenda estranha sem remetente. Dentro havia um pendrive, uma foto em preto e branco de um laboratório, e um bilhete com apenas uma frase: "Se ainda se importa com Clara Silva, verifique o conteúdo do USB. E fique em silêncio." Alexandre conectou o pendrive em seu computador pessoal. Havia apenas um único arquivo, gravação_421.mkv. No vídeo, imagens gravadas escondidas apareciam. Clara, vestindo jaleco branco, discutia acaloradamente com Lourenço em uma sala de reuniões. "Eu não vou mais compactuar com você, Lourenço. Aquelas mulheres não são cobaias. Clara, você não entende completamente. Estamos diante de um avanço médico revolucionário. Não. Você está se aproveitando da vida das pessoas. Se você continuar usando meu nome nesse projeto, eu vou denunciar." O vídeo parou. Alexandre deixou os braços caírem. O suor escorria pela testa. Ele olhou para fora da janela. O céu estava completamente escuro, o vento assobiava pelas frestas. Clara havia tido coragem de se levantar. E agora, ela estava desaparecida. Ele pensou: "Não, eu não posso ficar em silêncio." Desde a morte acidental da doutora Lúcia Oliveira, o clima na mansão da família Silva se tornará mais tenso do que nunca. Álvaro estava mais calado, frio como pedra.
Ele proibiu João de entrar em qualquer cômodo além do próprio quarto e da cozinha. Não se aproxime mais do quarto da sua mãe, e nem do porão. A partir de agora, vou trocar todas as fechaduras, ele rosnou numa noite, ao flagrar João tentando abrir o antigo quarto da mãe. Mas aquele é o quarto da mamãe. Ela nunca iria querer que eu fosse proibido de entrar. João protestou. O que você sabe? Não quero ouvir mais nada. Álvaro berrou, os olhos injetados de sangue. A avó Helena presenciou tudo, mas só teve coragem de puxar João para perto e sussurrar. Não desafie seu pai agora, ele está sofrendo do jeito dele. João não respondeu. No fundo, ele sabia que o pai não estava sofrendo, ele estava escondendo algo. Uma semana depois, Álvaro viajou a trabalho por 2 dias para Curitiba. Era uma rara oportunidade. Assim que ele saiu de casa, João esperou escurecer e foi até o quarto da mãe trancado por uma fechadura eletrônica que ele já observara o pai usar várias vezes. Ele tentou digitar um número familiar, 0923, data de nascimento da mãe. Bip! A porta se abriu. João respirou aliviado e entrou. A luz fraca do corredor iluminava o quarto coberto de poeira. Tudo permanecia como no dia do desaparecimento da mãe, a cama arrumada, o piano ainda com uma partitura aberta, e a caixinha de joias invernizada sobre a penteadeira. João abriu a caixa, pela primeira vez desde a suposta morte. Dentro havia uma pulseira de prata, a aliança de casamento da mãe e um compartimento oculto no fundo, difícil de notar sem atenção. Ele enfiou o dedo na fenda e pressionou suavemente. Um fundo falso se abriu. Dentro, havia uma folha de papel dobrada em 3, manchada com sangue seco. O coração de João disparou. Ele abriu o papel. A letra era trêmula, mas clara. Se algo me acontecer, procure o Dr. Costa. Ele sabe da verdade. João quase deixou cair o papel, sussurrou, Costa. Costa. Correu até a sacada, onde o sinal de internet era mais forte, e fez uma busca online. Depois de alguns minutos, encontrou informações sobre Dr. Maurício Costa, ex-chefe de pesquisa biológica no Instituto Butantan, onde a mãe trabalhará. Mas seu nome fora removido de todos os sites oficiais nos últimos meses. Nenhum endereço. Nenhum telefone. Nenhuma pista. Ele voltou ao quarto da mãe, procurando mais. Na última gaveta da escrivaninha, em meio a papéis bagunçados, encontrou uma pasta com o rótulo VS421, documentos internos. Ele nem teve tempo de abri-la. Bam! A porta da frente se abriu de repente. Álvaro havia voltado. João congelou. Escondeu o bilhete no bolso, a pasta debaixo do travesseiro, e se enfiou debaixo da cama. Álvaro entrou no quarto com o rosto fechado. Seus olhos varreram o ambiente como se pressentisse algo. João, ele gritou. João prendeu a respiração. Álvaro foi até a janela, olhou ao redor. Depois, fechou a porta do quarto, trancou por fora e foi embora. João esperou uns 10 minutos, até que os passos se afastassem. Então saiu debaixo da cama, pegou a pasta e correu para o próprio quarto, trancando a porta. E começou a ler. Na manhã seguinte, João foi à escola com os olhos fundos. Encontrou a professora Marina no corredor. Professora, eu encontrei algo, João sussurrou, tirando o bilhete manchado de sangue. Marina leu e seus olhos se arregalaram, meu Deus! Essa é a letra da sua mãe? Acho que sim. E o Dr. Costa, ele é alguém muito importante. A mamãe disse que ele sabe da verdade. Vou investigar. Mas tome cuidado. Seu pai não pode saber. Ele está trancando tudo. Eu acho que está escondendo algo terrível. Marina pôs a mão no ombro do menino, você está indo muito bem. Mas tem que ser extremamente cuidadoso, entendeu? João assentiu. Mas no fundo do seu coração, o medo não diminuía. Sentia-se dentro de um jogo mortal onde o perdedor desapareceria como sua mãe.
Ao mesmo tempo, em outro canto da cidade, o doutor Alexandre estava reunido com Diego Moura, um jornalista investigativo que já colaborara com a revista Veja. Você escreveu sobre instituições médicas privadas acusadas de fazer transplantes ilegais, certo? Alexandre perguntou. Sim. Mas a maioria foi censurada. A redação sofreu muita pressão. Uma vez quase sofri um acidente de carro, até hoje não sei se foi acidente mesmo. Diego sorriu com amargura. Você já ouviu falar do projeto chamado S421? Diego ficou em silêncio por um momento. Já. Mas há pouquíssima informação. Parece estar ligado ao Instituto Butantan. Foi encerrado, mas sem explicação. Alexandre mostrou a foto e o pendrive recebidos dias antes. Diego assistiu ao vídeo da discussão entre Clara e Lourenço, e permaneceu calado por muito tempo. Ela foi muito corajosa. Mas enfrentar Lourenço Carvalho é assinar a própria sentença. Alexandre suspirou. Estou acompanhando um garoto, o filho de Clara. Ele está investigando a morte da mãe sem saber com quem está lidando. Precisamos ajudar esse garoto. Conheço alguém que trabalhou como gerente técnico no Instituto de Pesquisa Biomédica de São Paulo. Talvez ele saiba onde encontrar Costa. Alexandre assentiu. Entre em contato agora. Não temos mais tempo. Naquela noite, João ouviu um barulho vindo do porão. Ele prendeu a respiração e encostou o ouvido no chão, próximo à saída de ventilação. Uma voz masculina desconhecida soou baixa, mas nítida: está tudo sob controle. Ninguém desconfia. O moleque é só um louco. Mas se descobrir algo, elimine-o imediatamente. João se arrepiou. Ele não estava enganado. Aquela voz não era do pai. Havia um estranho dentro da casa. Na segunda-feira de manhã, a turma 6A do Colégio São José virou um caos. Durante a aula de língua portuguesa, João levantou de repente e gritou: Minha mãe não morreu. Enterraram a pessoa errada. Todos os alunos ficaram em silêncio. A professora Marina empalideceu, largou a caneta vermelha e correu até João. João, calma, você está na sala. O que você disse? Minha mãe está presa. Aquela no túmulo não é ela, o menino gritou em pânico, puxando a gola da camisa e arranhando os próprios braços até sangrar. Uma aluna gritou: tem sangue. Ele tá sangrando. A professora Marina abraçou João com força, tentando contê-lo. João, pare. Não se machuque. Tenho que fazer os adultos acreditarem. A mamãe ainda está viva, ele chorava em desespero. Após o incidente, a escola convocou imediatamente uma reunião de emergência com o pai de João e a avó Helena, junto à equipe de psicologia. Na sala da diretoria, o clima era tenso. Mas que diabo está acontecendo com o meu filho? Álvaro gritou, batendo na mesa. Eu avisei que não era para mexer com coisa de gente morta. Senhor Silva, Marina respondeu com calma, nós não fizemos nada. Mas João está manifestando um trauma grave. Ele acredita de verdade que a mãe ainda está viva. Helena, diga algo. Álvaro se virou para a mãe. Dona Helena ficou em silêncio. Seu rosto velho estava molhado de lágrimas. Eu também comecei a achar que tem algo estranho nisso tudo, Álvaro. O menino não está mentindo. Não. Não se pode confiar no delírio de uma criança, ele berrou. Alexandre, que fora chamado como médico responsável, disse calmamente. Eu não acho que isso seja delírio. Há indícios claros de que a memória do João está ligada a experiências reais. E ele apresentou um bilhete manuscrito muito importante. Álvaro se levantou de supetão. Que bilhete? Quem deu permissão para vocês mexerem nas coisas da minha esposa? Marina o conteve, e nós não pegamos nada. Foi o João quem me mostrou. O conteúdo dizia que deveriam procurar uma pessoa chamada Costa. Ao ouvir esse nome, Álvaro ficou paralisado por alguns segundos. Helena, ele balbuciou. Você também acha que devíamos abrir o túmulo?
A velha assentiu, as lágrimas escorrendo. Vê ao meu neto, Álvaro. Ele já sofreu demais. Se exumar o corpo for a única maneira de acabar com isso, então temos que fazer. Álvaro bateu a mão com força na mesa e saiu sem dizer mais nada. 3 dias depois, a opinião pública explodiu quando um artigo da Folha de São Paulo relatou o apelo de um aluno do ensino fundamental que afirmava que o corpo no túmulo da mãe era falso. O texto vinha acompanhado de um áudio de João durante a aula. Minha mãe não morreu. Menino louco ou verdade encoberta, esse era o título da matéria, que logo se tornou o assunto mais comentado nas redes sociais. Ao mesmo tempo, a advogada da família, doutora Marta Almeida, recebeu um pedido formal de Dona Helena e do doutor Alexandre para protocolar o requerimento de exumação do corpo de Clara Silva. Vou preparar a documentação. Mas o Álvaro com certeza vai se opor, disse Marta ao encontrar Alexandre. Ele não tem o direito de impedir se isso for necessário para proteger a saúde mental de uma criança, Alexandre respondeu. Durante uma reunião de emergência com a polícia e representantes do Instituto Médico Legal, iniciou-se um debate acalorado. O inspetor André Santos colocou os documentos sobre a mesa. Não há provas concretas de que o corpo no túmulo esteja errado. Se isso se baseia apenas na emoção de uma criança, não é fundamento legal suficiente. Marta rebateu, viu o bilhete escrito à mão pela suposta falecida? A ausência de laudo forense? O fato de o atestado de óbito ter sido assinado pelo melhor amigo do marido da vítima. Precisamos do consentimento do responsável legal, interveio um perito forense. Helena é avó de sangue direto. E o doutor Alexandre é o responsável pelo acompanhamento psicológico. Se ambos concordam, é motivo forte o suficiente. Marta respondeu firmemente. Após várias horas de discussão, a promotora regional, doutora Carmen Souza, declarou: autorizo a exumação com o objetivo de confirmar a identidade do cadáver, a fim de encerrar as disputas e proteger a saúde mental do menor. Quando João soube da notícia, permaneceu em silêncio por um momento e então disse: eu vou junto. Não pode, Alexandre discordou. Exumação é algo muito pesado, não é adequado para uma criança. Eu preciso ir, preciso ter certeza. Se aquela pessoa não for minha mãe, eu não vou mais me calar. Alexandre olhou João, viu a determinação nos olhos dele. Por fim, assentiu. Está bem. Mas você ficará do lado de fora. Na manhã da exumação, o cemitério da Consolação estava envolto em uma névoa espessa. A polícia isolou a área, a equipe do Instituto Médico Legal havia chegado na noite anterior. A imprensa foi barrada, mas alguns paparazzi ainda espreitavam à distância. João, vestindo um casaco grosso, ficou colado à avó, os olhos fixos na sepultura sendo aberta lentamente. Seu pai, Álvaro, estava a alguns metros dali, com o rosto impassível como pedra, sem dizer uma palavra. O perito-chefe, Dr. Henrique Rocha, coordenava toda a operação. Cavem devagar, com cuidado para não danificar o caixão. Um som seco soou. A pá bateu na tampa de madeira. Chegamos. Todos prenderam a respiração. 2 funcionários vestidos com roupas de proteção começaram a destravar os fechos. O doutor Rocha se abaixou e, cuidadosamente, abriu a tampa do caixão. O som da tampa ecoou pelo ambiente silencioso do cemitério. Um cheiro forte e nauseante invadiu o ar, mesmo com o corpo tendo sido tratado com substâncias químicas. E então, todos ficaram em choque. A mulher dentro do caixão não era Clara. O rosto da falecida estava deformado por uma cirurgia estética, a pele esticada como borracha, o nariz projetado de forma antinatural, os olhos arregalados, a boca costurada com linha cirúrgica. O braço esquerdo apresentava um corte recente, os pontos ainda intactos. Rocha rapidamente pegou os instrumentos. Há sinais claros de cirurgia estética pós-morte. Alguns enxertos de tecido não correspondem à proporção do corpo. É possível identificar quem é? Perguntou a promotora Souza. Vamos precisar de amostra de DNA. Mas posso afirmar com certeza, essa não é Clara Silva. Álvaro empalideceu.
Deu alguns passos para trás, tremendo, e repentinamente se virou de costas. João sussurrou. Eu disse que sim, minha mãe não morreu. Não pode ser, isso não é Clara. O doutor Rocha balançou a cabeça enquanto iluminava o rosto da mulher morta. Nariz proeminente, mandíbula quadrada, orelha esquerda parcialmente removida, nada bate com os registros biológicos de Clara Silva. E os olhos, a promotora Carmen Souza disse atrás dele, num murmúrio. Estão abertos, como se essa mulher tivesse sido sedada antes de morrer. É possível, Rocha assentiu. E tem mais. Veja isso. Ele levantou suavemente o braço esquerdo do corpo, revelando um corte longo do cotovelo até o punho, com pontos cirúrgicos azuis ainda manchados de sangue seco. Ela foi operada depois de morrer? Marina perguntou, pálida. Não. Pelo contrário. As marcas vasculares mostram que ela ainda estava viva quando teve o braço cortado para o enxerto de tecido. Meu Deus, Helena uniu as mãos, murmurando uma oração. Álvaro permaneceu imóvel, o rosto completamente branco, sem dizer nada. João continuava encarando o corpo, os lábios apertados. Eu avisei, murmurou. A pessoa no túmulo não era minha mãe. Horas depois, o cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal. Rocha e a equipe iniciaram as análises de emergência. Na sala de perícia número 4, a doutora Clara Fernandes, especialista em casos complexos, auxiliava Rocha. Quando examinei sob a pálpebra direita, encontrei sinais de cirurgia extremamente refinada, uma pele enxertada de outro tecido. Esse método já foi usado em procedimentos estéticos para disfarces, disse Fernandes. Então essa pessoa foi deformada para parecer com outra. Rocha suspirou. Não apenas isso. As maçãs do rosto foram raspadas, o nariz foi levantado com silicone médico. Mas quem fez, fez às pressas. A qualidade é péssima. Rocha olhou para a colega, então, é muito provável que esse seja o corpo de alguém transformado para se parecer com Clara? Sim. Mas há algo ainda mais perturbador. Fernandes abriu um dossiê com imagens de tomografia. O abdômen apresenta sinais de retirada de órgãos. É possível que tenham sido removidos. Rocha largou a caneta. Transplante ilegal. Na mansão, Álvaro estava sozinho no escritório, as mãos na cabeça. Ele nunca imaginou que a verdade viria à tona tão rapidamente. Toque. Toque. Passos. Ele levantou os olhos. João estava parado ali, com o bilhete da mãe nas mãos. O senhor sabia desde o começo, não sabia? Saia daqui. Álvaro gritou. O senhor assinou para enterrar outra pessoa. A mamãe não morreu. O senhor enterrou uma mulher desconhecida para esconder o quê? João não recuou. Álvaro se levantou bruscamente e bateu na mesa. Eu disse para sair. Não. João gritou. Eu não vou sair até o senhor contar a verdade. Onde está a minha mãe? Helena correu para dentro, tentando separar os dois. Parem. Vocês querem transformar esta casa num inferno? Não é um inferno, João sussurrou, sem tirar os olhos do pai. É um matadouro. Álvaro cambaleou e caiu na cadeira. Vocês não entendem. Eu fui forçado. Por quem? Helena perguntou, os olhos marejados. Álvaro não respondeu. Ficou em silêncio, as mãos tremendo fortemente. Naquela noite, durante uma reunião com a promotora Souza, o doutor Alexandre apresentou os primeiros resultados forenses. O DNA confirma que a pessoa no caixão não é Clara Silva. E a estrutura corporal? Souza perguntou. Totalmente incompatível. Houve cirurgia para alterar os traços e enganar qualquer reconhecimento preliminar. Isso pode ser considerado falsificação de cadáver? Perguntou a advogada Marta Almeida. Não só isso. É indício de um crime organizado de tráfico ilegal de tecidos, assassinato para a troca de corpos, falsificação de documentos legais. Souza assentiu. Então, vou solicitar um mandado de prisão.
Álvaro Silva assinou todos os documentos. Mas acredito que ele não agiu sozinho, enfatizou Alexandre. E Lourenço Carvalho? Marina perguntou. Não foi ele quem assinou o atestado de óbito? E também é o diretor do Instituto Butantan, onde Clara trabalhava, Alexandre confirmou. Estou aprofundando essa investigação. Souza abriu o caderno de anotações. Precisamos interrogar Álvaro. E fazer uma varredura completa nos registros financeiros do Instituto Butantan. Na manhã seguinte, o inspetor André Santos e uma equipe policial bateram à porta da mansão Silva. Álvaro apareceu, pálido. Senhor Silva, o senhor está sendo intimado para colaborar com a investigação sobre suspeitas de falsificação de atestado de óbito, cumplicidade em homicídio e ocultação de cadáver. João, parado na cozinha, observou em silêncio o pai ser levado algemado. Ele não disse nada. Mas seus olhos estavam vermelhos. Ao mesmo tempo, no Instituto Médico Legal, a doutora Clara Fernandes cruzava os dados do cadáver com registros de mulheres desaparecidas no último ano. E então, um resultado inesperado apareceu: as digitais batiam com Luana Martins, uma mulher em situação de rua que havia sido internada em uma clínica psiquiátrica meses antes e que desaparecera desde então. Rocha afundou na cadeira. Meu Deus, eles sequestraram uma mulher anônima, mataram e a transformaram em Clara. E não é só isso, Fernandes completou, talvez haja muito mais vítimas. Estamos apenas vendo a ponta do iceberg. O carro da polícia que levava Álvaro Silva até a Delegacia Regional de São Paulo parou pouco depois das 8 horas da manhã. Seu rosto estava abatido, os olhos perdidos. Mas, aos olhos do inspetor André Santos, o silêncio de Álvaro parecia apenas uma camada de lama encobrindo uma fossa fervente. Na sala de interrogatório, estavam presentes a advogada Marta Almeida, a promotora Carmen Souza e o médico Alexandre. João não pôde entrar, mas aguardava do lado de fora no corredor, apertando com força a antiga pulseira da mãe entre as mãos. Carmen iniciou. Senhor Silva, o senhor está sendo investigado sob acusações de falsificação de atestado de óbito, cumplicidade na troca de cadáver, envolvimento com transplantes ilegais de tecidos e ocultação de pessoa desaparecida. Álvaro engoliu em seco, desviando o olhar. Eu não fui o mentor, disse após um longo silêncio. Fui forçado. Quem o forçou? Carmen cortou, fria. Álvaro abaixou a cabeça. Lourenço. Lourenço Carvalho. Ele sabia do meu caso extraconjugal. E eu devia mais de R$ 200 mil ao instituto dele. Se eu não ajudasse, e ele ameaçou expor tudo, me processar, destruir minha vida. Marta franziu levemente o senho. E Clara? O senhor sabe o que aconteceu com ela? Álvaro tremia. Clara me disse que descobriu que o Instituto Butantan estava fazendo transplantes com tecidos de mulheres anônimas. Ela queria denunciar. Eu pedi que ela ficasse quieta. Mas Clara era teimosa. E uma semana depois, ela desapareceu. Alexandre apertou os punhos. E o senhor não chamou a polícia? Não questionou o Instituto? Não fez nada? Eu tive medo e sabia que Lourenço não era um homem comum. Souza cerrava os dentes. Então o senhor permitiu que ele forjasse um cadáver, organizasse um funeral às pressas e silenciasse a todos com o medo? Álvaro baixou a cabeça. Eu não achei que ele faria de verdade. Achei que era só ameaça. Carmen se levantou. Vamos solicitar um mandado de prisão para Lourenço Carvalho. E o senhor, a partir de agora, está proibido de deixar a cidade. Em Brasília, o Instituto Butantan ainda operava normalmente como um centro médico moderno. Mas por trás das paredes brancas e frias, e dos corredores silenciosos, existia um sistema criminoso refinado que funcionava há anos. O Dr. Lourenço Carvalho, fundador e diretor, era um homem de 53 anos com aparência intelectual e cortês. Frequentemente aparecia na televisão palestrando sobre os avanços nos transplantes biológicos. Naquela manhã, ao entrar na sala envidraçada do 9º andar, Lourenço se deparou com um ex-gerente técnico do Instituto de Pesquisa Biomédica de São Paulo esperando por ele.
César? O que faz aqui? Lourenço franziu a testa. Quero respostas, Lourenço. César respondeu. Onde está Clara Silva? Lourenço sorriu de lado. Não sei do que você está falando. Não finja. Eu cuidava do sistema de câmeras do subsolo. Sei das áreas que não estão nos mapas. Eu vi Clara sendo levada para lá. E ninguém nunca a viu saindo. Cuidado com suas palavras, Lourenço apertou os punhos. Você recebeu muito dinheiro deste instituto para ficar calado. E devolvo tudo, se isso puder salvar a vida de Clara. César respondeu firme. Lourenço riu. Que ótimo. Pena que você não terá chance de devolver. Ele apertou um botão sob a mesa. 2 seguranças apareceram, segurando César com força. Levem-no daqui. E apaguem as gravações daquela semana. Lourenço murmurou. Ao mesmo tempo, Alexandre e o jornalista investigativo Diego Moura estavam na redação da revista Veja. Diego preparava uma matéria explosiva. A verdade por trás do Instituto Butantan e quando a biologia vira a arma do crime. A matéria será publicada às 7 horas da manhã. Precisamos agir antes que Lourenço fuja, disse Diego. A polícia precisa de provas sólidas, respondeu Alexandre. Você ainda tem o vídeo da discussão entre Clara e ele? Tenho. E acabei de receber outro vídeo enviado pelo César. Eles abriram o arquivo. Na gravação turva, Clara era arrastada por 2 homens de jaleco pelos corredores do subsolo. Ela está dizendo algo, Alexandre murmurou. Uma voz gritava. Lourenço! Você não vai escapar! A tela ficou preta. Alexandre se levantou. Vou entregar esse vídeo para a promotora. Estamos perto de trazer ele à tona. Diego balançou a cabeça. Ainda não vencemos. Lourenço tem laços com grandes corporações. Se não houver pressão pública, ele vai comprar o silêncio de todos. Então vou levar João para a TV, disse Alexandre. Aquele menino é o único que pode mudar tudo. Naquela noite, na mansão Silva, João estava na cozinha com a avó Helena. A TV transmitia um boletim especial. Suspeita de troca de cadáver, transplantes ilegais e uma mulher desaparecida que pode estar viva. A chocante história envolvendo o Instituto Butantan. João olhou para a avó. Vó, se a mamãe ainda estiver viva, onde ela está? Helena engoliu em seco, sem saber o que dizer. Tenho medo que matem ela. Como fizeram com a tia Lúcia. Não, meu amor, vamos encontrá-la, ela sussurrou embora nem ela mesma acreditasse. Do andar de cima vieram passos. Álvaro, após o interrogatório, estava em liberdade provisória. Mas não falava com ninguém. Apenas andava de um lado para o outro no quarto. João olhou para a escada e apertou o bilhete da mãe em sua mão. Mamãe, onde quer que você esteja, eu vou encontrar você. Eles não podem matar seu espírito. No Centro Médico Legal, o Dr. Rocha recebeu os resultados de DNA de outros 3 corpos que haviam sido identificados erroneamente. Nenhum deles tinha identidade confirmada. Todas eram mulheres sem família, entre 25 e 40 anos. Estamos diante de uma cadeia de assassinatos sistemáticos, disse Fernandes. E Clara pode ser a única peça ainda não encerrada. Rocha assentiu, murmurando. Se Clara ainda estiver viva, então ela é a única capaz de derrubar esse império. Depois que o boletim especial foi ao ar na TV Nacional, o Brasil ficou em choque. Nas redes sociais, o nome Clara Silva foi compartilhado centenas de milhares de vezes, acompanhado das hashtags Salvem Clara Verdade Butantan. Sob pressão da mídia e por ordem judicial, a polícia ampliou a investigação. O inspetor André Santos e sua equipe técnica começaram a vasculhar todas as instalações que já haviam pertencido ao Instituto Butantan nos últimos 10 anos. Vamos focar em antigas fazendas, galpões abandonados, qualquer local que possa ser usado para manter alguém em cativeiro, André ordenou. Menos de 24 horas depois, surgiu uma pista valiosa.
A equipe jurídica da revista Veja encontrou um contrato de aluguel não declarado entre o Instituto Butantan e uma fazenda abandonada a cerca de 90 quilômetros de São Paulo, registrada como o depósito de equipamentos biológicos não perigosos. Diego Moura avisou imediatamente Alexandre e a promotora Carmen Souza. Talvez seja lá que esconderam Clara, disse Diego com urgência. Não temos mais tempo. Uma comitiva policial seguiu silenciosamente até a zona rural de Guarulhos, onde ficava a fazenda. João foi em um carro separado com Alexandre, apertando a velha pulseira de prata da mãe. Você tem certeza de que quer ir? Alexandre perguntou pela última vez. Sim. A mamãe me esperou. Eu preciso ir. João assentiu. Quando os veículos chegaram à fazenda, o céu já estava escurecendo. O lugar era deserto, assustadoramente frio. A polícia sacou armas, dividiu-se em 3 grupos e cercou o perímetro. Um grupo entrou na casa principal, outros vasculhavam os galpões. André ordenou. Verifiquem todas as portas. Pode haver subsolos, áreas técnicas ou câmaras ocultas. Alexandre e Diego seguiram próximos ao grupo de perícia. João, de mãos dadas com a avó, aguardava do lado de fora da cerca. Tem uma porta de porão aqui, gritou um dos policiais. Todos se aproximaram. Sob tábuas podres, havia uma grande porta metálica, com 3 trancas eletrônicas. Precisamos arrombar, disse André. Chamem os técnicos imediatamente. Diego olhou para João. Você lembra de algum código do sonho? Alguma dica? João fechou os olhos. Uma imagem surgiu, Clara sussurrando o dia que nos conhecemos. O código é 0712. Dia que mamãe me deu a luz. André olhou para ele, digitou 0712. Bi, clac. A porta se abriu. Um cheiro de desinfetante e mofo invadiu o ar. Abaixo da escada, havia um corredor estreito, iluminado por lâmpadas fluorescentes tremeluzentes. Avancem. O grupo policial seguiu à frente. Alexandre e André logo atrás. O corredor levava a uma sala de aço, com leitor de digitais e uma pequena tela piscando em vermelho. Um técnico se apressou. Após alguns minutos, a porta se destravou. Lá dentro, uma luz branca iluminava uma maca hospitalar, onde uma mulher jazia imóvel, magra, pálida, com parte da cabeça raspada, ainda com sondas nos braços. É ela, gritou Alexandre. Clara. Doutor, o pulso ainda está ativo. Ela está viva, confirmou uma enfermeira. Ao ouvir aquilo, João afastou a mão da avó e correu, ultrapassando a barreira de proteção. Diego tentou segurá-lo. João, espera. Deixa eles verificarem primeiro. Não. É minha mãe. Em menos de 10 minutos, Clara foi retirada do porão numa maca de resgate. Seu rosto estava coberto por respirador e eletrodos, mas seus olhos, mesmo fechados, ainda tinham reflexo. João se aproximou, ajoelhou-se ao lado da mãe. Mãe, sua voz tremia. A senhora pode me ouvir? Uma lágrima escorreu do canto do olho de Clara. Alexandre falou com a voz embargada. Ela reagiu. A consciência ainda não voltou totalmente, mas a atividade cerebral está presente. João segurou a mão da mãe e encostou a testa nela. Eu sabia que a senhora nunca me abandonaria. Eu acreditei, esperei todas as noites. 3 dias depois, no Hospital Geral de São Paulo, na UTI, Clara abriu os olhos lentamente. O quarto branco, a luz suave, o cheiro familiar de antisséptico. Ela virou a cabeça e viu um rostinho adormecido encostado na beirada da cama. João. Sua voz era apenas um sopro. O menino acordou imediatamente, os olhos cheios de emoção, chorando. Mãe. É a senhora mesmo. Acordou. Clara chorava, as lágrimas escorriam por suas bochechas, a voz rouca. Eu sabia que você não me abandonaria, eu sabia. Alexandre observava, em silêncio, os dois abraçados em meio às lágrimas. Ele murmurou para Carmen e Diego. Não há manchete que descreva isso.
Diego assentiu. Isto já não é mais um caso, é um milagre. Carmen entrou devagar. Clara, sou a promotora Souza. A senhora está de volta. E não vamos permitir que ninguém mais lhe faça mal. Clara olhou para Carmen, sussurrando. Lourenço, ele, no subsolo ainda há mais pessoas, câmaras frias, os cadernos, procurem por eles. Alexandre apertou suavemente a mão de Clara. Nós vamos procurar. Mas primeiro, você precisa se recuperar. Clara voltou o olhar para João. Você salvou sua mãe. João assentiu, lágrimas escorrendo. A senhora disse nos meus sonhos que eu só obedeci. 3 dias após o resgate, com Clara já parcialmente recuperada, a polícia e o Ministério Público realizaram uma operação surpresa no Instituto Butantan, supervisionada diretamente pelo inspetor André Santos e sob a coordenação legal da promotora Carmen Souza. As portas do subsolo foram abertas. O que encontraram lá embaixo fez os investigadores estremecerem. Uma câmara fria com 3 corpos de mulheres não identificadas, envoltos em plástico cirúrgico, apresentando sinais de cirurgia. Cadernos de anotações listando dezenas de amostras biológicas, com fotos, altura e características físicas. Gravações internas de reuniões em que Lourenço discursava sobre um modelo de medicina antiética, porém essencial para o futuro da humanidade. Tudo provas irrefutáveis. No 9º andar, no escritório principal, Lourenço Carvalho falava ao telefone quando a porta se abriu bruscamente. 4 policiais entraram. Polícia Federal. Lourenço Carvalho, o senhor está preso por assassinato, troca de cadáveres, transplantes ilegais de tecidos e sequestro da cidadã Clara Silva. Vocês não têm esse direito. Lourenço gritou, se debatendo. Eu sou um cientista. Eu salvo vidas. André o empurrou contra a mesa e prendeu as algemas frias em seus pulsos. O senhor terá bastante tempo para explicar isso no tribunal. A imagem de Lourenço sendo escoltado para fora do prédio foi transmitida ao vivo pela televisão. No quarto do hospital, Clara assistia à notícia, as lágrimas escorrendo. Finalmente, conseguimos, sussurrou. João segurou a mão da mãe, os olhos brilhando. Ele não vai machucar mais ninguém. Alexandre entrou com um envelope de documentos. Clara, tenho novidades. Lourenço foi preso. E melhor ainda, 3 mulheres foram encontradas vivas na sala de sedação. Uma delas acordou hoje cedo. Ela disse que foi você quem as manteve vivas dividindo os fluidos intravenosos. Clara sorriu, fraca. Eu rezei para que ao menos uma sobrevivesse. Alexandre colocou a mão no ombro dela. Você é a razão de tudo isso ter chegado ao fim. Na coletiva de imprensa da tarde, a promotora Carmen Souza declarou à nação. Este é o maior caso de transplante ilegal de tecidos da história do Brasil. O Instituto Butantan será encerrado definitivamente. Os bens serão confiscados, e toda a equipe médica envolvida será investigada. E, em especial, exaltamos a coragem de Clara Silva, a mulher que sobreviveu e expôs a verdade. Centenas de jornalistas se levantaram e aplaudiram. Enquanto isso, o vídeo de João falando na escola sobre o sonho com a mãe e a cena dele abraçando Clara no hospital viralizaram nas redes sociais. A população passou a chamá-lo de o menino que despertou a justiça. Foi lançada uma campanha nacional de arrecadação chamada Um Abraço para Clara, com apoio financeiro e psicológico a todas as vítimas. Uma semana depois, no julgamento preliminar, Lourenço estava curvado no banco dos réus. Já não exibia mais a arrogância de antes, era só um homem acabado, vestindo um uniforme cinza de detento. A promotora Souza exibiu os vídeos internos, fotos dos cadáveres, prontuários médicos. A defesa tentou argumentar a contribuição científica, mas foi rapidamente refutada. Quando Clara foi chamada como testemunha, a sala inteira ficou em silêncio. Ela caminhou devagar, ainda fraca, apoiada em Alexandre. Mas seu olhar era firme. O senhor Lourenço disse que eu era um obstáculo moral. Mas a moralidade não é um obstáculo, é o alicerce da medicina. As pessoas que morreram pelas mãos dele não eram estatísticas. Eram seres humanos.
E eu estou aqui hoje para dizer: eu não tenho mais medo do Senhor. O júri declarou. O réu Lourenço Carvalho é condenado a 30 anos de prisão em regime fechado, sem direito à apelação. Toda a sala se levantou aplaudindo. Do lado de fora do tribunal, João abraçou a mãe, as lágrimas escorrendo. A senhora venceu. Está livre agora. Clara acariciou os cabelos do filho. Não, foi você quem venceu, João. Foi você quem nunca deixou de acreditar em mim. Dias depois, no Parque Central de São Paulo, realizou-se um pequeno evento organizado por ex-pacientes do Instituto Butantan agora resgatados como vítimas. Clara estava entre eles, ainda frágil, mas radiante. João segurava sua mão enquanto os dois subiam ao palco. Nós não somos vítimas, Clara disse. Somos prova viva de que a verdade sempre encontra um caminho. E que uma criança pode fazer aquilo que todo um sistema ignorou, vai acreditar no próprio coração. Na plateia, Alexandre, Diego, Carmen, Marina, Dona Helena, todos os que ajudaram aplaudiam, sem conter as lágrimas. Ao final do evento, uma jovem repórter perguntou a João: o que você diria para quem está enfrentando alguma injustiça? João sorriu, com um brilho de maturidade nos olhos. Não pare de acreditar no seu sonho. Às vezes, o sonho é a própria verdade. Naquela noite, na antiga casa da família Silva, agora lar apenas de Clara e João, Clara voltou a tocar piano pela primeira vez em mais de um ano. A melodia inacabada que mãe e filho costumavam tocar juntos agora foi retomada. João sentou-se ao lado, tocando as primeiras notas. Clara olhou para ele e sorriu. Você lembra da melodia? Ele assentiu. A senhora me ensinou. Como eu poderia esquecer? A música soou, cristalina, suave como o próprio sonho que ambos compartilharam. Um sonho que se tornou realidade, não por magia, mas por amor, fé e coragem. A história de João e Clara nos deixa uma lição profunda sobre o poder da esperança e do amor. Mesmo quando o mundo inteiro o chamou de louco, João nunca desistiu do seu sonho, nunca parou de buscar pela mãe em meio ao desespero. Sua coragem e coração firme despertaram a justiça e revelaram crimes ocultos. A maior lição? Jamais se cale diante da injustiça. E nunca subestime a intuição de uma criança. Pois, às vezes, a verdade se esconde dentro de um sonho. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.